Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, em função dessa nossa orientação, né, para evitar o contato presencial, eu estou gravando para vocês aqui uma série de vídeos a respeito do tópico que seria a nossa aula hoje, né, que são os tipos e funções das diferentes agências de viagem e um breve panorama desse mercado. Tá? Então eu peço que vocês acessem aos vídeos e a gente pode discutir essa matéria pelos fóruns do Moodle. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, não hesitem em contatar tanto pelo fórum do Moodle ou por e-mail, né, mauriciopimentel.furg.br. Bom, então, no primeiro momento, vocês podem clicar aqui nos slides, né, e vão abrir aqui a apresentação, vocês vão ter acesso à apresentação. Então, retomando um pouco daquilo que a gente já viu no nosso primeiro encontro, no encontro anterior, né, um breve histórico das agências de viagem. Né? Então, as agências de viagem elas surgem dessa função de intermediação dos meios de transporte, né? Ou seja, a necessidade que as armadoras de navios e as empresas de trem têm de venderem os seus bilhetes, então contratam diferentes agentes que vão distribuir esses bilhetes, mais ou menos como os representantes comerciais hoje em dia. Né? O Thomas Cook, vocês viram na disciplina de História do Turismo e Hospitalidade, né? Foi um camarada que em 1841 foi o primeiro que se deu conta que ele podia organizar coisas a mais do que simplesmente vender esses bilhetes. Né? Então ele fretou um trem para um congresso, né? E passou então a combinar diferentes produtos, né? E organizar excursões, viagens. Né? As agências de viagem elas tiveram um impulso bastante forte, principalmente durante os anos 30, né? Nos governos tanto do nazismo quanto do fascismo, por uma ideia de que de se popularizar o turismo, né? De que conhecer o turismo seria uma oportunidade de conhecer a pátria, e promoção do bem-estar social. Então eu tinha uma série de organizações, né, relativas a essa promoção do turismo, organizações estatais que organizavam roteiros e pacotes, né, para que enfim, o lazer chegasse às massas. Né? Então, nesse sentido, teve um papel importante nesses governos. Né? Bom, e hoje em dia, né, o que faz uma agência de viagens? Né? Eu começaria colocando para vocês algumas questões, para a gente imaginar, por exemplo, esse cruzeiro aqui. Né? Como é que seria mais fácil para essa empresa preencher esse navio de hóspedes? Né? Será que seria ela fazer uma venda porta a porta, ligar para o telefone de cada um, bater na porta de cada um, vendendo seus bilhetes? Será que seria abrir um escritório em cada cidade com mais de 20 mil habitantes? Que custos será que essa empresa teria para abrir esses diferentes escritórios, para manter isso, para treinar esse pessoal? Será que talvez fosse a distribuição direta pela internet ou por uma central telefônica? Ou talvez ainda essa empresa pagar uma comissão de vendas, digamos, 15% para cada bilhete vendido por um agente de viagens, e então se desobrigar de ter que manter por conta própria essa rede de distribuição. Né? Quais seriam então as vantagens para a empresa, para a MCC, para o cliente, e quais as responsabilidades de cada uma? Eu gostaria nesse momento que vocês pudessem dar um pause no vídeo, né? E procurar refletir um pouco e pensar em qual seria a resposta de vocês, tá ok? Bom, seguindo então, né? A MCC ela tem por hábito, né, essa ideia de comissionar os seus agentes, né? Por um lado, a venda em porta a porta ela é muito onerosa e também ela acaba enfim, impondo um custo bastante alto, né? E também, de uma certa maneira, não sendo uma comunicação dirigida, né, para aqueles clientes em potencial da empresa. Né? A abertura de escritórios também tem essa desvantagem. Né? Por outro lado, né, ao eu comissionar esse agente de viagens, eu vou contar com toda a expertise desse profissional e o conhecimento que esse profissional vai ter da realidade de cada local. Né? Então, ele vai saber onde procurar, quem vão ser os potenciais clientes para esse tipo de negócio que eu tenho e vai permitir a essa empresa se concentrar no seu atributo principal, enfim, que é oferecer uma experiência de cruzeiro de qualidade. Né? Por outro lado, também, isso vai desobrigar
a armadora de cruzeiro a ter esse contato direto com o cliente, né, em relação à venda. Então, isso, de alguma maneira, minimiza um pouco os riscos enfim, de possíveis conflitos, né, que a empresa venha a ter ao ela terceirizar, de certa forma, para esses agentes de viagem. E um outro sentido também é que ela vai poder, além de não arcar com os custos de manter essa estrutura dentro da própria empresa, ela vai poder oferecer treinamentos, né, e, de alguma maneira, certificar quem é que vai poder vender ou não os seus bilhetes. Bom, para os clientes, então, quais são as vantagens, né? Por um lado, essa segurança, né, em comprar com um agente certificado pela própria empresa, algumas facilidades de pagamento que essa empresa pode ofertar, por exemplo, o parcelamento enfim, do produto ou uma espécie de crediário, né? Além de também evitar esse contato direto com a empresa, num certo sentido de que isso às vezes pode ser desgastante, né? Tem que ficar ligando para marcar alguma coisa, enfim, o agente se responsabiliza por enfim, por cuidar e por agendar dessas questões de operação da própria viagem e também por se preocupar com alguns detalhes, né? Por exemplo, bom, o navio vai sair de Santos, como é que eu faço para chegar até Santos? Qual será o melhor voo para eu pegar lá? Que horário eu tenho que chegar? O que eu posso fazer enquanto eu espero? Então, será que é necessário um seguro viagem? Então, todos esses outros aspectos, né, eu tenho a certeza de que o agente de viagens vai tomar conta, né, e vai cuidar por mim. Tá certo? Então, se a gente pensar, né, esse aqui é o caso de um exemplo de uma armadora de cruzeiros, né? Mas eu tenho diferentes tipos de serviços turísticos, né? Serviços de transporte, de hospedagem, de alimentação, entretenimento, recreação, e cada um deles, de certa forma, vai ter cada empresa em si, né, vai ter uma estratégia de distribuição dos seus produtos que pode variar, né? Então, esse gráfico aqui, que está presente nesse livro do Goldner, né, Turismo, Princípios, Práticas e Filosofias, ele ilustra um pouco esses diferentes tipos de intermediação turística, né? Então, eu tenho aqui desde o canal direto, via telefone, internet ou um escritório próprio, né? Eu tenho um agente de viagens varejista, né, que depois eu vou explicar para vocês um pouco quais são a diferença entre um agente de viagens varejista, uma operadora turística, uma agência especializada, né? Eu tenho alguns arranjos em que eu tenho mais de um intermediário, então, por exemplo, eu tenho aqui uma operadora que vai montar um pacote, né, incluindo, por exemplo, transporte, hospedagem e alimentação, e essa operadora vai, por sua vez, vender para um agente varejista que vai vender para o cliente. Se a gente for fazer uma analogia, assim, né, eu imagino, por exemplo, num supermercado, eu tenho, enfim, grosseiramente, né, alguém que produz o presunto, esse presunto é vendido para o supermercado vai fatiar esse presunto e depois vai vender para o meu cliente, ou seja, eu tenho mais de um intermediário nesse sentido, né? Então eu tenho diferentes tipos de arranjos aqui, tá certo? E a gente pode pensar esses diferentes arranjos, então, utilizando a estrutura do Sistur, né, que a gente estudou no semestre passado, tá certo? E aqui, então, eu tenho um anúncio, né, de uma viagem de compras em Miami. Eu peço que vocês observem com calma esse anúncio e procurem novamente responder a essas diferentes questões que eu coloco aqui. Então, né, as perguntas, né, quais são as empresas que estão envolvidas nesse anúncio? Quais são as relações entre elas? Será que elas estão competindo? Será que elas estão cooperando? Será que elas estão se integrando de alguma maneira? Né? E pensar algumas funções de algumas empresas, como por exemplo a Shigoto, né, que está anunciando aqui, a TAM Viagens, né? E qual é o público-alvo desse anúncio, tá? Então eu gostaria que vocês dessem novamente um pause no vídeo, né, procurassem pensar a respeito dessas questões antes da gente avançar. Isso é importante para que vocês, enfim, internalizem e construam esse conhecimento junto comigo, tá certo? Então, quais são as empresas que estão envolvidas nessa oferta de roteiro aqui, né? Então, compras em Orlando com Miami, eu tenho por um lado a TAM Viagens, né? Além da TAM Viagens, que é a operadora turística nesse sentido, eu tenho também a transportadora aérea TAM, que está fornecendo o bilhete, né? Além dela, eu tenho os diferentes hotéis que são ofertados aqui.
né? Se eu for analisar com calma aqui esses outros elementos, eu tenho alguns outros produtos como o transfer entre os hotéis e o aeroporto. Eu tenho também um seguro de viagem, né? Então eu tenho esse arranjo, né? De diferentes empresas que estão cooperando para se colocar no mercado. Enfim, né? Por um outro lado, também eu tenho uma competição, por exemplo, entre essa oferta da TAM Viagens e uma oferta da CVC ou de alguma outra empresa, né? Quem é o público-alvo, então? Esse anúncio ele é dirigido para brasileiros, né? Principalmente eu posso ver aqui de onde é que sai, né? Porto Alegre, Vitória, Goiânia, então principalmente para capitais, de certa forma, né? Isso não impede, claro, que enfim, uma pessoa do interior faça a viagem, mas ele está direcionado a esse público, né? E se eu pensar nas diferentes empresas que tenho aqui, dentro dessa estrutura, eu posso perceber o seguinte, né? Eu tenho, por um lado, a TAM Viagens, que é o que a gente chama de operadora, que está estruturando esse roteiro, né? Entrando em contato com os diferentes hotéis, colocando a passagem aérea e montando esse pacote. Só que ela, além de estar fazendo essa venda direta, ela também está contando com outras empresas para vender para ela, que é o caso da Shigoto, né? Então a Shigoto também está distribuindo esse roteiro aqui. Então ela está vendendo esse pacote que a TAM está ofertando, né? Então, nesse sentido, a TAM é a operadora de viagens, né? E a Shigoto é a agência distribuidora. Então a gente pode pensar numa atacadista, nesse sentido, e uma varejista, como aquele exemplo que eu estava dando anteriormente, né? Daquela função intermediária com dois níveis, né? Eu tenho a operadora para um lado e a varejista aqui, tá certo? Eu vou dar um pause aqui agora, então, depois a gente vai seguir num outro vídeo, né? Se eu for, só voltando assim, né, pensar aqui essa estrutura do anúncio dentro do Sistur, eu tenho por um lado esse mercado, que eu tenho a oferta, né, do que está sendo oferecido aqui, eu tenho uma demanda representada por essa turista, enfim, pelos viajantes que vão procurar esse tipo de roteiro turístico, né? Essa distribuição entre oferta e demanda, se eu pensar nos hotéis que estão sendo distribuídos a partir das agências, como a Shigoto Turismo, né? Tudo isso, enfim, está dentro de um conjunto de relações, né, em que influenciam tantas questões de infraestrutura, como, por exemplo, a existência de aeroportos, enfim, construções e outros elementos, como uma superestrutura, né, a exemplo da legislação e das regras locais de cada espaço, né, quanto também está influenciado por um conjunto de relações ambientais. Então, por exemplo, num momento como esse, que as pessoas estão restritas a sair de casa, provavelmente esse meu anúncio aqui não vigaria muito, né? Assim como com um dólar alto. Talvez fosse interessante eu ofertar um outro produto nesse sentido, né? Então, o quanto essas diferentes relações ambientais vão influenciar esse mercado e essa oferta e demanda e como é que se dá essa distribuição.